Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, seja pelas redes sociais ou pelo canal 16, está começando o programa Momento Cultural. E hoje está aqui comigo a secretária de Cultura do nosso município, Mirie Tedesco. Boa noite, Mirie. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer, especialmente com o nome desse programa, né? Uma atenção especial à cultura de Passo Fundo. O prazer é nosso, né, lhe receber aqui. E o assunto hoje, então, é especial, pois nós vamos falar do 16º Festival Internacional de Folclore aqui de Passo Fundo. Secretária, então, o Encontro das Culturas, como a gente chama, vai acontecer entre 9 e 17 de agosto. Conta pra gente como vai funcionar o Festival de Folclore esse ano, ele acontece em que formato? Bem, desde 2022, o festival passou a ser organizado inteiramente pela Prefeitura de Passo Fundo, através da Secretaria de Cultura. Então, nessa retomada, digamos, porque vínhamos o último festival tinha acontecido em 2018, nesse período tivemos o triste episódio da pandemia, e aí em 2022 retomamos, e aí também entendemos que era talvez importante que a gente repensasse o evento como um todo. Então tivemos algumas novidades. Uma delas foi que o evento passou a acontecer num local fechado, né? Que para Passo Fundo, diante daquilo que a gente necessitava, o CTG Lalau Miranda foi o mais adequado, o lugar que melhor acolhia a todas as demandas do festival. Quando eu falo nesse acolher, é porque ali poderia se realizar os espetáculos, manhã, tarde e noite, num espaço, digamos assim, mais confortável, porque o mês de agosto, historicamente, é um mês bastante exigente na questão de temperatura, de chuvas, então as pessoas ficariam melhor acomodadas, mas ali também nós poderíamos ter as refeições dos grupos, porque a logística, movimentar os grupos pela cidade é bastante complicado. E isso comprovou, essa escolha, né, se comprovou muito positiva, porque realmente ajudou muito. Os grupos podem sair das apresentações, descem, almoçam, quando é à noite jantam, então os deslocamentos diminuíram e isso facilitou bastante. E também tivemos uma outra novidade, que foi levar o festival para 4 bairros em 2022. E o levar o festival para 4 bairros significa ter uma estrutura para apresentações nos ginásios, né? Ter oficinas, ter desfiles nos bairros. Então a gente diz que é um mini festival que aconteceu, né, nesses 4 bairros em 2022. Esse formato agora, ele se repete. Nós continuamos fazendo o festival no CTG Lalau Miranda. Pela manhã e tarde, o foco são os alunos das escolas estaduais, das escolas particulares, escolas inclusive de fora de Passo Fundo. Nós já temos aí, creio que mais de 6 escolas de Santa Catarina que virão. Então o foco manhã e tarde acaba sendo para a comunidade escolar. E à noite nós temos os espetáculos então abertos para toda a comunidade. E os grupos continuam então fazendo suas refeições no espaço, no andar de baixo do Lalau. A integração também acontece ali, a secretaria do festival está ali. Então o formato se repete com uma ampliação muito especial, muito significativa para todos nós que estamos atuando na organização desse evento, que vale dizer, é o maior evento de Passo Fundo. Existe há mais de 30 anos e ele realmente consagrou-se como o evento mais querido, mais esperado, mais desejado
de toda a nossa comunidade. E nesse ano, como eu estava dizendo, de 4 bairros passamos para 10 bairros. Então são 10 pontos dessa Passo Fundo que cresceu muito, que hoje a gente tem que entender que querer que todas as pessoas venham para o festival, e a gente calcula um trabalhador que sai às 6h30 do seu trabalho, ele dificilmente conseguirá ir para o seu bairro, pegar a família e estar na frente do CTG, entrando, né, no local do evento, no horário em que o evento começa, porque todos os dias, às 19h30, os espetáculos iniciam. E tem também todo o custo para isso, né? E assim, então, por isso que nos deixa tão agradecidos pela possibilidade de levarmos o festival concretamente para 10 bairros, que, se tu me permites, com certeza, bairro São José, Valinhos Hípica, São Cristóvão, Vila Jardim, Jardim América, São Luís Gonzaga, Alexandre Záquia, Santa Rita, Professor Schizler, Nenê Greff, todos esses bairros receberão o festival, com desfile, com espetáculo, com oficinas, e foi muito interessante na edição de 2022 ver aquelas pessoas com dificuldade de mobilidade, aquelas pessoas de idade, muitas crianças, muita mãe com o nenê de colo que estava ali e que a gente pode quase afirmar com certeza como era a única oportunidade que teriam para estar tão próximos dos grupos, para receberem aquele espetáculo de verdade em seu bairro. Então, o festival descentralizou, o festival realmente caminha pela cidade. Então, a gente pode dizer que de 9 a 17, Passo Fundo respira festival de folclore, respira cultura. Emocionante mesmo lhe ouvir falando sobre essa descentralização. E para a gente falar para o público, secretária, o ponto de encontro desses bairros, o local escolhido sempre é a escola do bairro, a escola municipal. Então é o local já conhecido pela comunidade daquele bairro e normalmente já central naquela comunidade, naquele bairro também. Exato, é o uso, é a cidade educadora, né? É o uso dos espaços públicos como espaços para todos, para que a vivência não se restrinja, a vivência da cultura, que é o nosso caso, né? Ela não se restrinja apenas a algumas poucas pessoas. A escola é do bairro, o ginásio é do bairro, o ginásio é de todos, e ali então se realizam esses encontros. E os desfiles são interessantes porque também aquela cor, a sonoridade, a alegria, tudo isso é levado para a rua. Então a gente viu experiências, as pessoas nas janelas, nas sacadas, nos portões, algumas casas enfeitadas até para receberem os grupos. É esse movimento que a gente deseja que se consagre e siga em todas as edições que, se Deus quiser, teremos para sempre festivais de folclore em Passo Fundo. Como a música diz, o festival agita a cidade inteira. Além dos bairros, secretária, também acontece os tradicionais desfiles na Rua Moron, na região central da nossa cidade, visitações aos shoppings. Então o próprio centro ali fica movimentado à espera do festival também. Exato, nós teremos 2 desfiles na Moron, né? Um vai acontecer no sábado, às 10h30, no dia 10, um dia depois, o festival começa na sexta, desfile sábado pela manhã, às 10h30. E no dia 14, quarta-feira, às 16 horas. E os bairros, os 10 bairros terão também os 10 desfiles, sempre junto do horário de cada programação do bairro. Quantas pessoas cabem, vamos dizer assim, no CTG Lalau Miranda? Quantas pessoas são esperadas por espetáculo? Secretária, vocês têm esse número? Sabe me dizer quantas foi na última edição? Bom, vamos falar dessa, né? Por conta até do nosso tempo aqui. Claro. Nós temos previsto, como manhã e tarde a gente tem mais crianças, nós alcançaremos em torno de 1.500 lugares.
e à noite isso fica em torno de 1.400. Nós ainda não temos exato, porque quando a gente realmente montar a estrutura, aí nós conseguimos medir, né, o espaço disponível para adultos, mas é em torno de 1.400 pessoas. Para a comunidade já saber também, os ingressos estarão disponíveis antecipadamente, não precisa deixar para comprar no dia do espetáculo, então eles vão estar espalhados em alguns locais da cidade também. Historicamente, para a abertura e o encerramento, a procura é bem grande, né? E nós vamos colocar os ingressos a partir do dia 5. No dia 5, os ingressos estarão disponíveis no quiosque em frente à catedral. Ali tem um local já tradicional, onde se vendem os ingressos, e também na Secretaria do CTG Lalau Miranda. Estamos ainda estudando a possibilidade de colocar um número de ingressos para serem vendidos de forma online, né? Então, assim que tivermos essa decisão também, estarão disponíveis alguns para compra virtual. A gente fala que é um valor acessível o valor do ingresso, né? Se não me engano, R$20, meia entrada a R$10, e tem também várias questões acessíveis, como a meia entrada vai estar disponível para quem comprar o ingresso antecipadamente, então é realmente um festival, um evento acessível. Sim, sem dúvida, porque, como te falei, né, sendo promovido pela Prefeitura de Passo Fundo, o nosso olhar é de fazer todo o possível para que a grande maioria da comunidade possa ter acesso ao evento. Certo. Secretária, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos então com outras informações do Festival Internacional de Folclore, especialmente quem serão os grupos que irão participar neste ano. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Momento Cultural aqui na TV Câmara, que hoje recebe a secretária municipal de Cultura, Mirie Tedesco, para falar sobre o 16º Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Secretária, além dos desfiles, dos espetáculos que acontecem no CTG Lalau Miranda, tem outros eventos já tradicionais também, como a missa que ocorre na Catedral Metropolitana. É um momento muito bonito. Sim, a missa ela vai acontecer no domingo, dia 11, às 10h30. E é uma missa tradicional, isso acontece nos festivais do mundo inteiro. É uma missa lindíssima. Quem vai sempre quer voltar na próxima, porque ela reúne todos os grupos num momento, digamos, ecumênico, porque é óbvio que cada cultura tem sua crença, né, sua religião, mas ali todos estão com o mesmo fim, que aliás é o fim do festival, é a promoção da paz entre os povos, da fraternidade. Então aquele momento é muito especial. Cada grupo traz a sua oração, o seu canto, expressa a sua religiosidade. Então é um evento lindíssimo que vai acontecer, repito, né, no domingo, dia 11, às 10h30, na Catedral. Perfeito. Esse festival, secretária, esse evento só acontece também graças ao trabalho de muitos voluntários. Quantos voluntários são neste ano? Qual é o trabalho que fica para eles? A gente tem dito, eu creio muito nisso, o grande legado que o festival trouxe para Passo Fundo foi a cultura do voluntariado. Desde o seu início, o festival teve os voluntários como peça essencial
para que acontecesse. Nesta edição nós temos 70 voluntários, alguns deles inclusive tiram as férias nesse período, usam as suas férias do trabalho para prestarem um serviço ao festival. O trabalho já começou há bastante tempo com esses grupos. Começa com a inscrição dos voluntários, depois vem a entrevista, a adequação dessas pessoas, né? Alguns vêm e realmente entendem que não poderão, embora tenham o desejo. O festival é muito exigente em termos do tempo das pessoas que se candidatam, da qualificação. Veja que para ser monitor dos grupos que vêm, é preciso dominar mais de uma língua, é preciso ser uma pessoa com bastante maturidade para lidar com todas as eventualidades que possam acontecer. Óbvio que sempre existe o acompanhamento da direção do grupo que organiza o festival. Mas aquele primeiro momento, né? Já tivemos episódios como, por exemplo, um componente de um grupo engolir um alfinete enquanto está arrumando a sua indumentária. Aquele primeiro momento pede uma pessoa com preparo, para não entrar em pânico, para saber o que eu faço agora, onde é que eu vou primeiro, né? Então, isso é só um exemplo, mas para mostrar, existe também a diferença de culturas que é preciso administrar, né? É óbvio que nós vivemos de um jeito, os grupos chegam de lugares inusitados, diferentes do nosso, todo esse algodão entre os cristais está na figura do monitor. Então precisa um preparo muito grande, e são várias áreas. Tem a equipe das arquibancadas, da portaria, da saúde, do transporte, que é uma área, é muito complicado. Por exemplo, né, no último domingo, nós temos já há vários domingos vivido os treinamentos. E o transporte é uma área nevrálgica, porque temos X ônibus, todos eles precisam cumprir, levando e trazendo todos os grupos, então nada pode falhar. A pontualidade é absolutamente essencial. Então alguém perguntava, mas e se um componente do grupo esquecer o crachá? O ônibus não pode esperar. Então tudo isso está na figura dos voluntários, né? Essa administração de todas as áreas do festival. Então a gente é muito agradecido às pessoas que se propõem a fazer o trabalho. Isso veio dando certo, cada vez mais a gente percebe o quanto são fundamentais. E eu tenho dito, já fomos a alguns festivais onde esse trabalho não é voluntário, e é uma diferença muito grande. O fato de estarem ali por sua vontade, afetivamente, mostra o melhor desse nosso Brasil, e especialmente o melhor de Passo Fundo. Por que é que os grupos querem voltar tanto para cá? Certamente porque temos um festival que é modelo mundial de organização. É modelo mundial já constatado. Mas nós em Passo Fundo não temos praia, não temos montanhas, né? Nós não temos esses apelos naturais. E os grupos vêm, te imagina no lugar de um grupo lá do outro lado do oceano, que o nosso grupo vai para Passo Fundo, que lugar é esse? Né? Não é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, que são os lugares mais vendidos turisticamente. Entretanto, eles chegam em Passo Fundo e todos os grupos desejam voltar para Passo Fundo. Então a gente acredita que isso se dá pela alegria com que a nossa cidade recebe os grupos, pelo trabalho dos voluntários, pela riqueza, a beleza do nosso festival, o cuidado com cada detalhe. E então os voluntários, sim, são peças muito importantes para a realização e o sucesso do evento.
Que legal. E um trabalho, como você falou, começa muito tempo antes, então não são escolhidos, né, há poucos dias antes, esses voluntários estão se preparando há meses, então, secretária? Há meses. E o festival em si, ele começa 1 ano e alguns meses antes, porque senão não há como fazer acontecer o evento. Bom, então vamos à informação que tantas pessoas esperam, aguardam para saber. Mais de 110 grupos inscritos para participar, como você falava, secretária, todos querem voltar a Passo Fundo e 15 grupos foram escolhidos a dedo. Então, quero que você fale para nós que grupos são esses, como foi feita essa escolha. Essa também é uma novidade que a gente instituiu e foi nesse ano. Em outras edições, né, na história do festival, os grupos eram escolhidos por uma comissão. Convidados. Eram convidados, isso. E nós, para essa edição, resolvemos abrir inscrições. E nos surpreendemos, porque foi, para o que a gente esperava, foi absurdo o número de grupos inscritos, foram mais de 110 grupos. Então, imagina o trabalho de assistir mais de 110 vídeos, olhar mais de 110 históricos dos grupos e selecionar, né? E nós selecionamos então 15 grupos que são Argentina. Eu vou te dizer os lugares, né? Claro, E só para antes de você falar, são grupos internacionais de outros países e também grupos locais de outros estados aqui do Brasil. Sim, também. Temos também os grupos étnicos, que é uma coisa muito importante. Então teremos grupos da Argentina, Bolívia, do Brasil, Ceará, Paraíba, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Chile, Itália, Macedônia do Norte, México, Paraguai, Polônia e República Tcheca. Então, será um festival bem diversificado, né, com culturas bastante distintas. Importante dizer, né? A gente vê, desculpa, secretária, são grupos europeus, grupos da América do Sul, da América Central, então por isso bem diversificado mesmo. E o que a gente sempre comenta, né? O folclore não é uma coisa que a gente deva comparar. Um grupo é melhor do que o outro. São culturas, né? Cada um representa uma cultura. E essa é a riqueza do folclore, não é uma concorrência. Essa amostra, né, de como cada país vive, porque a gente começa vendo pelas próprias vestimentas, né? Quem vem do frio tem aquelas vestimentas pesadas, já o nosso norte do Brasil é aquela leveza de roupas, né? Então o folclore tem essa riqueza que não é para comparar, e Passo Fundo tem sido fantástico nisso. Passo Fundo aplaude todos os grupos. Todos se sentem realmente respeitados, compreendidos e acolhidos. E tem uma outra área que a gente incorporou ao festival, que são os grupos étnicos. Então nós temos nesse ano 2 grupos étnicos. Um é da Argentina, porém é de uma comunidade ucraniana. Então serão argentinos trazendo Ucrânia. Nós teremos um grupo de Juí, né, trazendo o folclore português. Por que as etnias são importantes? Eu não me lembro do teu sobrenome, qual é? É Santos, bem comum. Não é pelo comum, mas a maioria de quem vive no Brasil, por exemplo, tem algum pezinho em alguma cultura, em alguma descendência estrangeira, né? Então são pessoas que vieram para o Brasil e aqui também fizeram valer a sua cultura do seu país de origem, criando os seus grupos étnicos. Então imagina a vontade de ainda pertencer à sua cultura de origem, a ponto de criarem e fazerem todo o esforço para manter essa cultura, essa relação com os seus países.
Então, os grupos étnicos, se alguém encontrar o grupo que representa a Ucrânia falando espanhol, sim, eles são argentinos, mas são de uma comunidade, representam, né, todos aqueles que vieram para a Argentina e vieram da Ucrânia. Da mesma forma, os portugueses em Ijuí, né? Assim como nós temos italianos, alemães em Passo Fundo. Olha hoje quantas culturas temos em Passo Fundo. Os nossos próprios gaúchos não construíram CTGs mundo afora. Então a gente entendeu que o festival era um espaço que deveria também trazer os grupos étnicos, e estamos novamente fazendo isso no 16º Festival Internacional de Folclore, que acontece de 9 a 17 de agosto. Que legal, secretária, que nem você falou, não é uma competição, é uma amostra mesmo, por isso os grupos, né, todos são tão bem recebidos. Secretária, então, para finalizar, gostaria que você deixasse o convite para a comunidade que está nos assistindo, para que vá, que acompanhe, seja no seu bairro, seja no CTG Lalau Miranda, então. O festival está espalhado pela cidade e ele precisa das pessoas, os grupos vêm para serem vistos, para serem aplaudidos, para também estabelecerem relações, conhecerem a nossa gente. E é por isso que nós convidamos a todos para que participem. Oportunidade não vai faltar. São bairros, escolas, tem o CTG, tem os desfiles, tem a missa. Então, todos muitíssimo convidados para continuarem prestigiando, vivendo essa cultura tão maravilhosa que nós temos a oportunidade de trazer, de ter aqui em Passo Fundo, que é esse evento tão grandioso, tão respeitado, tão elogiado, querido por todos aqui em Passo Fundo. Secretária, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelas informações hoje aqui e desde já desejo um bom festival, um bom evento, com certeza estarei lá prestigiando. Muito obrigada e obrigada à TV Câmara por esse espaço, por nos ajudarem nessa divulgação. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês e obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do Momento Cultural. Uma boa noite e até a próxima semana.